continuidade às nossas aulas de parasitologia aplicada à zootecnia, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês, então, características de um outro filo que inclui, espécies de vermes, que são parasitos de seres humanos e também de outros animais. Eu apresentei para vocês, então, em uma outra aula, a classificação e a caracterização dos eumintos. Eumintos é sinônimo de verme. A palavra verme se refere, então, a todos os animais que possuem o corpo alongado e que não apresentam apêndices, não apresentam patas. Os vermes, eles são, então, animais, então, portanto, são multicelulares e heterótrofos, ou seja, eles precisam buscar o alimento do ambiente. Nós temos, então, 3 filos de vermes que são parasitos de animais, que são o filo Plateumintos, que são vermes que não têm uma cavidade interna, então a gente diz que eles são acelumados, que são chamados popularmente de vermes chatos, então eles são achatados dorsoventralmente. Nós temos o filo Nemátoda, que são pseudocelomados, vermes cilíndricos ou redondos, porque eles são arredondados. E nós temos o filo Acanthocephala, que são pseudocelomados, então eles já têm uma cavidade interna que é revestida por mesoderma apenas na parede interna. Não existe, então, mesoderma recobrindo os órgãos internos. É o que caracteriza os animais chamados de pseudocelomados. Os acanthocéfalos, eles são vermes de cabeça com espinhos, porque eles apresentam uma probóscide com espinhos através dos quais eles capturam o seu alimento. Esses 3 filos de vermes, de animais, causam algumas das mais debilitantes doenças, tanto em humanos quanto em outros animais. Nós temos aqui, então, o filo Plateumintes, o filo Nemátoda e o filo Acanthocephala. Os vermes achatados, os vermes cilíndricos e os vermes com cabeça espinhosa, uma probóscide com espinhos. Nessa aula, então, eu vou apresentar para vocês característica do filo Nemátoda. Nemátoda vem do grego nema, que quer dizer fio. Então, são animais que apresentam o formato do corpo de fio. São os vermes redondos. São conhecidos popularmente por lombrigas, ascaris ou oxiuros e é um grupo, um filo de animal extremamente diverso, com 25.000 espécies. Nas classificações existentes, os nematódios, que são conhecidos hoje, eles eram uma classe dentro do filo Asqueominto. E, mais recentemente, então, esse filo ele foi desmembrado em 10 filos, sendo que um deles é o filo Nemátoda. Então, a antiga classe Nemátoda, ela foi elevada a um nível taxonômico maior, a nível de filo. Os Nemátoda, eles têm o corpo alongado, cilíndrico, fino e com as extremidades afiladas. Então, eles têm as extremidadezinhas aqui mais afiladinhas, eles são mais pontudos, o diâmetro vai diminuindo em direção à extremidade. E eles apresentam uma cutícula protetora que precisa ser trocada na fase larval para facilitar o crescimento desses vermes. A maioria dos nematodas são de vida livre, marinhos, dulcícolas ou terrestres úmidos. Nós temos algumas espécies que são parasitos, causando então sérios danos, não somente a animais de criação e ao homem, mas também existem algumas espécies de nematódios que são fitoparasitos, ou seja, parasitos de
plantas, então causando sérios danos a colheitas, então trazendo aí prejuízos econômicos, né? Porque podem ter algumas espécies que são parasitos, tanto de plantas quanto de animais. E também, né, o próprio homem. Os nematódios, diferentemente dos plateumintos, eles têm trato digestório completo, tá? Eles apresentam boca e ânus, tá? Que é uma diferença em relação aos vermes plateumintos, porque os plateumintos possuem apenas a boca, tá? Plateuminto, sistema digestório incompleto, 100 anos, e alguns plateumintos nem trato digestório têm, como por exemplo a classe cestoda, a classe das tênis. Tá? Os nematódios, né, ou nemátoda, né, eles têm sistema excretor, que é constituído de uma ou duas células remete, mais túbulos coletores. Assim como os plateumintos, eles não têm estruturas para circulação e trocas gasosas, portanto, a respiração ocorre através da superfície corpórea, por difusão, e alguns vermes intestinais, eles são anaeróbicos, tá? E a circulação e distribuição do alimento e dos gases respiratórios também se dá por difusão. Os vermes do filo Nematoda, eles apresentam um movimento em chicote, porque eles não possuem músculos circulares, tá? Eles não têm músculo circular, só tem musculatura longitudinal. Portanto, o movimento deles é em movimento de chicote, né? Como se eles estivessem o tempo inteiro se batendo. Com relação à alimentação, os nematódios apresentam então uma variedade de estratégias de alimentação e com estruturas anatômicas diferenciais, né, na área da boca. Então, alguns apresentam abas labiais, outras espécies apresentam espinhos, dentes, mandíbulas ou outras armaduras que estão arranjadas de forma radial, né, ou seja, né, estão distribuídas de maneira radialmente simétrica ao redor da boca. Então, eles têm estruturas que vão auxiliar na captura do alimento. Nós temos, então, vermes nematódios que são de vida livre, estão vivendo, né, soltos no ambiente. Muitos são carnívoros, se alimentando, então, de outros animais. Então, a gente fala que são predadores. E outros se alimentam de pequenos organismos, como por exemplo, algas diatomáceas, outras espécies, né, de algas podem ser algas multicelulares e também podem se alimentar de bactérias. Os nematódios, que são parasitos de plantas, eles apresentam um estilete oral para perfurar as células das raízes e sugar o conteúdo, que geralmente é seiva, né? E os nematódios, que são parasitos de animais, eles geralmente se alimentam de fluidos, né, de líquidos corporais e até mesmo órgãos, aonde eles podem causar então danos extremos aos tecidos, tá? Né, ali ao redor da onde eles retiram então o seu alimento. E esses danos então são causados muitas vezes pela presença dessas armaduras, né, desses espinhos, desses dentes que estão distribuídos aqui ao redor da boca. Os nematódios, eles têm poucos milímetros, a maioria. Alguns podem ter, né, algumas lombrigas de 20 a 40 centímetros de comprimento e tem uma espécie de nematódio, que é o Dracunculus medinensis, que pode chegar a 1 metro de comprimento. Esse Dracunculus medinensis é um nematódio parasito africano, né, em que as fêmeas elas vivem ali na superfície da pele, onde elas depositam suas larvas e durante a eclosão a fêmea causa um pequeno orifício na pele e dali as larvas vão saindo, né, para o meio ambiente. Então, o Dracunculus podendo chegar a 1 metro. E a lombriga
de 20 a 40 centímetros. Eles têm uma boca apical, ou seja, uma boca bem na extremidade, né, da cabeça, ou subapical, né, uma boca voltada então mais para baixo, né, uma boca posicionada mais para o lado ventral do corpo. Tá? Eles têm lábios e papilas, como eu já falei, e alguns apresentam-se reduzidos em algumas formas. Tá? Então, aqui nós temos, né, os dentículos nessa espécie, que é um Ancylostoma duodenalis, e aqui essas papilas labiais aqui na larva migrans. Bom, uma característica dos nematóides é a questão do dimorfismo sexual, ou seja, eles apresentam uma diferença de tamanho entre os sexos, ou seja, as fêmeas são maiores que os machos. Né? Então, quanto maior a fêmea, maior o número de óvulos que ela pode produzir, maior o número de filhotes que ela vai produzir a cada estação reprodutiva. E além disso, além de ter essa diferença de tamanho com fêmeas maiores do que os machos apresentam uma região caudal com ganchos, com estruturas para cópula. Então, os machos apresentam essa região aqui, é como se fosse um gancho, né? Uma porçãozinha dobrada aqui da região caudal, onde eles têm uma estrutura chamada de bolsa copuladora, tá? Com o qual ele usa, né, para segurar a fêmea durante a cópula. Aqui nós temos, né, a ascaris lumbricoides, aqui nós temos uma régua com 40 centímetros, para vocês terem uma ideia, então, do tamanho da fêmea e do macho. E aqui uma outra espécie, que é o Baerisascaris procyonis, mostrando, então, a diferença de tamanho entre a fêmea maior e o macho com um tamanho inferior à fêmea. Então, os nematóides são dioicos, então eles têm os sexos separados, diferente, né, dos plateumintos, que geralmente são hermafrodita. Plateuminto hermafrodita também é sinônimo de monóico, ou seja, o animal monóico tem gônada masculina e gônada feminina, ou seja, produz óvulos e espermatozoides, o mesmo indivíduo. Já a espécie, né, o indivíduo dito dioico, quer dizer que tem sexos separados, tem o macho e a fêmea. E além disso, eles têm fecundação interna, o que subentende-se que eles têm cópula. Tá? Então, macho e fêmea vão copular. Através da cópula, então, o macho vai transferir os espermatozoides e vai ocorrer a fecundação interna. Tá? Eu esqueci de comentar anteriormente, e do ovo vai eclodir uma fase larval, e os nematóides eles vão passar por 4 fases de larvas. Tá? Então, do ovo eclode a larva 1, sofre a muda, ou seja, troca de cutícula, vai para a larva 2, troca a cutícula, larva 3, troca a cutícula, larva 4. E a larva 4, depois, posteriormente, vem a fase de jovem e adulto. Com relação ao sistema nervoso, eles têm um anel nervoso ao redor da faringe, da onde partem 4 cordões nervosos, tá? São 2 laterais com função sensorial, um cordão nervoso ventral e um outro cordão nervoso motor, tá? Então, nós temos 2 cordões nervosos sensoriais na lateral do corpo, um cordão ventral com função sensorial e motora e um cordão nervoso com função motora na região dorsal. Então, 4 cordões nervosos, tá? E um anel, né, um gânglio cerebral, né, no formato de anel nervoso ao redor da faringe na região anterior.
Os órgãos sensoriais, então, eles têm lábios ou papilas sensoriais ao redor da boca, eles têm cerdas sensoriais distribuídas por todo o corpo, principalmente na cabeça. Algumas espécies podem ter glândulas na cauda, que são chamadas de fasmídeos, que vão ter função de quimiorrecepção. Outros podem ter anfídeos, que são depressões, é como se fossem, né, pequenos buraquinhos na pele, né, na cutícula, que também tem função quimiorreceptora, ou seja, detectam substâncias químicas que são liberadas na água, né? Então, é através dessa quimiorrecepção, por exemplo, que os nematóides vão conseguir detectar o seu alimento, vão conseguir detectar a presença de um predador ou vão conseguir detectar até mesmo a presença de um parceiro sexual. Então, é a maneira com que esses vermes enxergam, né, entre aspas, o meio ambiente, tá? Eles não apresentam olhos, mas eles apresentam ocelos, que são estruturas para fotorrecepção, ou seja, para detectar a intensidade e a direção da luz nas espécies que são aquáticas, tá? Então, aqui nós temos, né, um órgão sensorial cefálico, tá? Que pode ser uma cerda sensorial. Nós temos o anfídeo, que é uma depressão na cutícula, tá? E também presenças de órgãos sensoriais nos lábios, né? Naquelas estruturas que são encontradas na região da boca. Então, órgãos sensoriais são as estruturas com as quais, né, os animais, assim como, né, os vermes do filo Nemátoda, conseguem enxergar, né, ou seja, conseguem detectar o ambiente. O habitat, então, dos nematóides parasitos, a maioria, como eu falei, dos nematóides são de vida livre, de ambientes marinhos, água doce ou terrestres úmidos. Alguns são fitoparasitos de plantas cultiváveis e outros são zooparasitos. Tá? Então, aqui tem exemplos de espécies, né, de nematóides, parasitos de planta. Né? Aqui existem as famosas galhas, que são deformações que surgem na superfície foliar, que podem ser causadas por vermes nematóides. E aqui a deformação numa raiz, eu acho que isso é cenoura, e é causada pela presença também de verme nematóide no interior dessas raízes. A maioria dos nematóides que são parasitos do tubo digestório. Então, a gente diz que eles são enteroparasitos. Tá? Alguns são parasitos do trato respiratório, alguns podem ser encontrados em glândulas anexas do trato digestório, serosas da cavidade torácica e abdominal, sistema circulatório, hemolinfático ou urogenital. Mas boa parte dos nematóides parasitos de animais são parasitos de tubo digestório. Portanto, a gente fala que são enteroparasitos. Dentro, então, do filo Nemátoda, nós temos aproximadamente 50 espécies que já foram registradas no ser humano e em torno de 80 espécies que parasitam diversas espécies de animais vertebrados. Então, os vermes do filo Nemátoda são possivelmente, então, os mais importantes animais associados com o parasitismo humano e também de outras espécies de vertebrados. Tá? Os nematóides, eles são considerados um problema de saúde pública porque muito é gasto com assistência médica, eles causam uma redução da produtividade, tá, da pessoa que está parasitada e, além disso, causa incapacitação da pessoa parasitada para o trabalho. E sem contar os prejuízos econômicos que esses vermes podem causar nas propriedades rurais, né, do mundo, assim como aqui no nosso país, tá? Em função dos danos que eles podem causar nos diferentes animais
que são acometidos por esses vermes do filo Nemátoda. Antes de eu apresentar para vocês algumas espécies de nematóides que são parasitos de animais, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de nematóides que são parasitos humanos. Tá? Nós temos, por exemplo, o Enterobius vermicularis, que causa uma verminose chamada de enterobiose, e o Trichuris trichiura, que causa a tricurose. Essas duas espécies, né, de vermes nematóides, eles apresentam um ciclo monoxênico, eles só têm então um único hospedeiro e sem fases larvais de vida livre, ou seja, a fase larval deles só vai ocorrer dentro do corpo do hospedeiro. E além disso, essa larva não tem migração por dentro do corpo humano, então a gente fala que são vermes sem migração hemotissular, tá? Então, o homem ingere o ovo, do ovo eclode, né, a larva, e essa larva vai permanecer ali no órgão de ação, se tornando adulto, tá? Aqui, desculpa essa imagem, mas é um dos sintomas, né, causados pelo Trichuris trichiura, que é o que a gente chama de prolapso retal, né, uma infecção muito intensa aqui na região do ânus que acaba fazendo com que essa região seja colocada para fora, né, o que a gente chama de prolapso retal. Tá? Então, aí, duas espécies de vermes que são parasitos, né, intestinais de humanos. Nós temos também a famosa lombriga, né, que é a Ascaris lumbricoides, e também só tem um único hospedeiro, ciclo monoxênico, sem fases larvais de vida livre, e a lombriga, diferentes do Enterobius e do Trichuris, ela tem migração hemotissular, ou seja, o homem se contamina ingerindo o ovo da Ascaris lumbricoides, que pode estar contaminando água ou alimentos. Esse ovo vai para o intestino, eclode e a larva penetra na mucosa intestinal, chega à corrente sanguínea e começa a migração, começa a passear por diferentes órgãos. Quais são esses órgãos? Fígado, coração e pulmões. Lá nos pulmões, a larva, né, o juvenil da Ascaris lumbricoides, vai permanecer de 2 a 6 dias, causando algumas vezes, né, liberação de toxinas e alguns sintomas respiratórios. Tá? E a presença das larvas no pulmão humano pode causar aí infecção secundária causada por bactérias causadoras de pneumonia. Depois que elas ficam um tempo ali no pulmão, elas vão subir pela laringe, vão passar pela glote, vão cair no esôfago e vão voltar para o intestino, e lá no intestino vão se tornar adultas, tá? E aqui nessa imagem, também desculpa essa imagem, né, para quem não, algumas pessoas são mais fracas, né, mas essa imagem aqui mostra, né, uma grande infecção causada por Ascaris lumbricoides. Vai chegar um determinado momento em que elas vão competir por espaço e alimento dentro do intestino, e aí às vezes a tendência é elas serem eliminadas, né, através do ânus, através da boca, dos ouvidos e do nariz. Tá? Nós temos também o Ancylostoma e o Necator, que são dois gêneros de nematóides causadores da ancilostomíase ou doença do Jeca-Tatu. Tá? É uma doença que foi bem disseminada na época da mineração, né, aqui no Brasil, lá nos estados da região centro-oeste, Minas Gerais e no norte, e que tem como sintomas, né, a prostração, né, a preguiça, né, então por isso que essa figura aqui, né, do Jeca-Tatu, né, daquele homem preguiçoso, né, também disseminaram aquela falsa ideia de que os homens do norte e do nordeste são preguiçosos, e na verdade não é verdade, tá? São porque na verdade
né, eles foram acometidos há alguns anos atrás pela doença do Jeca-Tatu, né, a ancilostomíase, que é causada então por esses dois vermes, que também tem um único hospedeiro, por isso ciclo monoxênico. Tem fase larval de vida livre, então as larvas que vão eclodir no meio ambiente e o homem se contamina pela penetração da larva através da pele ou das mucosas. E além disso, as larvas vão migrar através da corrente sanguínea, por isso hemotissular, sangue, tissular, tecidos. Então elas migram pelo sangue para diferentes tecidos, geralmente fígado, coração, pulmões, e depois retornam para o intestino, se tornando adultas e ali sim causando os maiores danos aos seres humanos. Nós temos aqui outros exemplos que são diferentes dos demais, porque eles têm ciclo heteroxênico, são vermes nematóides que têm 2 hospedeiros, geralmente são os hospedeiros intermediários, são espécies de mosquitos, tá? Eles não têm fase larval de vida livre e têm migração hemotissular. Nós temos aqui o Quereria bancroft, que é o causador da filariose ou elefantíase, o Onchocerca volvulus, que causa a oncocercose ou cegueira dos rios, e ele fica restrito aqui no Brasil a tribos indígenas da Amazônia, e o Dracunculus medinensis, que é um verme nematóide, que eu comentei lá no início da nossa aula, em que as fêmeas, elas ficam nessa região aqui mais superficial da pele, para furar a pele e liberar as suas larvas. Aí quando os índios, né, africanos, percebem esses pequenos orifícios na pele, eles se utilizam de pequenos pedaços de madeira para ir enrolando, né, esse verme e retirá-lo com sucesso do interior ali da pele. Tá? O Dracunculus medinensis ocorrendo então em tribos africanas. Aqui, então, um dos danos causado pela Quereria bancroft, que é um nematóide causador da filariose ou elefantíase. Elefantíase em função, né, do edema, né, do extravasamento de líquido que ocorre nos tecidos, especialmente, né, dos membros inferiores ou do saco escrotal ou até mesmo do pavilhão auricular, tá? Aqui nessa imagem, né, desses homens, né, então vocês percebem que os coitados nem conseguem ficar em pé em função, né, do edema que foi causado aqui no saco escrotal, né? Eu não gostaria, né, nem de sentir, né, a dor que essas criaturas devem sentir em função desse edema, né, desse inchaço causado pelo verme nematóide que se instala ali, né, em regiões, então, em gânglios linfáticos, né, dessas regiões, ou dos membros inferiores, dos membros superiores, ou do saco escrotal nos homens, das mamas nas fêmeas, e até mesmo aqui, né, em gânglios linfáticos próximos aos pavilhões auriculares. São alguns exemplos de nematóides que são parasitos humanos, tá? Lembrando então que os nematóides são vermes redondos, né? Eles já têm um trato digestório completo, a maioria são de vida livre, mas alguns são parasitos de plantas ou de animais. Bom, os nematóides, pessoal, eles são de fácil identificação, especialmente naquelas espécies que são parasitos, né, de humanos e de animais, porque eles apresentam uma morfologia diferencial dos ovos. Então, se consegue identificar a espécie de nematóide que está parasitando o ser humano ou animais pelo formato do ovo. Então, cada gênero tem um formato de ovo distinto, né? Então, geralmente, para detecção
da espécie de verme, seja ele plateumento ou nemátoda, que está parasitando o ser humano ou animal, deve ser feito o exame de fezes. E lá nas fezes vai, né, se procurar a presença de proglótides, no caso, né, dos plateumentos cestódeos ou dos ovos do filo nemátoda. E aqui os nematódios que têm grande interesse na parasitologia veterinária e são os representantes então da subordem Strongylida, que são conhecidos popularmente por estrongilídeos. Tá? Então, essa subordem do filo nemátoda inclui então a maioria dos vermes do filo nemátoda que são parasitos de animais, certo? Aqui então nós temos, né, a subordem e 4 famílias, tá? E aqui embaixo então os gêneros que são parasitos de animais. Na corzinha aqui, verdinha, os gêneros que são parasitos de equinos. Numa coloraçãozinha aqui, não sei se é branco, um rosinha bem claro, nós temos os estrongilídeos que são parasitos de ruminantes e em amarelinho os nematódios que são parasitos de suínos, certo? Então aqui nós temos então, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espécies de vermes da subordem Strongylida que são parasitos de animais. Portanto, então eles têm um grande interesse na parasitologia veterinária e são alguns desses vermes que nós vamos estudar nas próximas aulas.